Olá! Empreender não é tarefa fácil. Pelo contrário, é um trabalho de Hércules. A pandemia do invisível coronavírus atingiu a todos de maneira inexorável, mas o Brasil está recheado de exemplos de sucesso que tiveram que se reinventar para sobreviver. Um deles é o convidado desta semana, proprietário da São Rafael Câmaras Frigoríficas, uma empresa familiar com mais de um século de vida e que já está na 4ª geração de aprendizado. O empresário Augusto Boccia compartilha suas experiências aqui no programa. Olá, Augusto, seja muito bem-vindo. Eu estou muito ansiosa para entender essa história de sucesso empresarial e poder compartilhar com todo o estado de Mato Grosso. Muito bom, Laura. Nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento, essa experiência de muitos anos com vocês e estamos aí preparados para as suas questões e o desenvolvimento de toda essa entrevista. Augusto, você é diretor de uma empresa familiar, a São Rafael Câmaras Frigoríficas. Nós estávamos conversando, já está praticamente na 4ª geração de aprendizado, de experiência, de tecnologia, que foram passadas de mão em mão desde que o fundador chegou da Itália. A empresa, se não me engano, começou em 1910, produzindo artesanalmente carroças movidas a tração animal. Depois fabricou carrocerias de madeira e hoje, 115 anos depois, vocês estão desenvolvendo o caminho para a indústria 4.0. Qual é a fórmula para a empresa estar no mercado há mais de um século? Qual o segredo para se construir um negócio de tanto sucesso? Bom, eu acho que o segredo de tudo isso sempre foi a base dos nossos clientes e a gente compreender a necessidade dos nossos clientes. Eu acho que é uma visão muito importante porque quando você faz o acompanhamento da evolução dos seus clientes, e a gente vem com esse conceito desde o tempo da carroça, né? Porque quando você ia fazer uma carroça, você precisava entender que tipo de tração que você ia ter, quantos animais você iria ter de tração, que tipo de carga que você seria transportado e assim por diante. Quer dizer, esses conceitos todos, né, eles não mudaram, eles permanecem até hoje. O que o seu cliente precisa? Quais são as necessidades? Quais são as questões que o fazem se transformar, né? Porque a gente fala de dores, né? Mas eu acho que não são dores, né? São necessidades, são informações de transformação. Dor é uma palavra muito difícil para você colocar no desenvolvimento de negócios. Eu acho que nós temos que ter, sempre esteve no DNA da empresa, na sua concepção, essa busca de atender a necessidade do cliente. Qual é a necessidade dele? E esse caminho a gente percorre até hoje. Aqui em Mato Grosso, como nós estávamos conversando antes, nós temos um grupo empresarial familiar com quase meio século de vida e está na 2ª geração. As empresas, elas eram administradas pela minha mãe. E uma coisa que me marcou bastante, minha mãe sempre dizia: não mexa com a empresa de família, é muito problema, um problema que não foi você que criou. É muito mais fácil você montar uma empresa nova, administrar do zero, é bem mais fácil de você conseguir. De certa maneira, eu acho que ela tinha razão. No entanto, você, Augusto, também trabalha numa empresa da própria família. Você sempre sonhou estar à frente da São Rafael? Ou a vida te levou? Conta um pouquinho da sua história de vida pra gente. Quem é o Augusto? Bom, Augusto é uma pessoa que sempre foi muito dedicada em termos de princípios, né? Os nossos princípios e valores, que são os principais de fazer as coisas da maneira correta, de maneira honesta, sem que você tenha ganância, sem que você precise ultrapassar os valores para que você conquiste as coisas. Eu acho que a gente vê muita coisa que as pessoas fazem realizações, mas a que custo para algumas pessoas. Então esse sempre foi o meu princípio de trabalho, né? Então nós passamos por vários momentos, você passa numa gestão. Eu quando entrei na empresa era muito novo e a gente tinha que aprender as coisas básicas, né, do negócio, como ele funcionava, o que faltava, o que precisava. Quando eu entrei na empresa, ela não tinha departamento de compras, ela tinha um telefone,
era um dos tios do meu pai, do meu tio, que atendia o telefone. Era uma coisa assim que precisava de muita modernização. De você colocar uma primeira recepcionista na empresa já era um tabu, porque as mulheres já não gostavam, as mulheres dos donos da empresa já achavam estranho você colocar uma atendente, uma assistente, seja lá o que for, né? Quer dizer, imagina que a gente foi superando todos esses processos ao longo de muito tempo. E a minha luta sempre foi muito grande, porque eu logo entrei na universidade e eu comecei fazendo administração, porque a engenharia a gente aprendeu no braço, né, dentro da indústria. Então nós precisávamos muito de gestão de negócio. E eu fiz curso de administração na Universidade Mackenzie. E na universidade também era uma briga, porque eu não queria ver o balanço da multinacional fabricante de veículos, eu queria ver o balanço da São Rafael, né? E esse balanço da São Rafael não existia, né? Então a gente vai brigando sempre em vários momentos, né? Agora você pega tudo isso há muitos anos, eu atuo na empresa há exatos 47 anos, então assim, foram muitas as transformações, a gente sempre trabalhou com muita tecnologia de desenvolvimento de produto, né? A refrigeração começou, né, dentro da nossa história por volta de 1967, 68, o Brasil ainda gatinhava em sistemas de refrigeração, então isso te traz muita tecnologia, os produtos que a gente fabricava, os furgões frigoríficos que nós fabricávamos, eles já traziam tecnologia de isolantes térmicos, né, que eram inovação na Europa, né, principalmente no mercado europeu, e nós começamos a fazer isso. Depois, imagina fazer um furgão para transporte de toneladas de carga de plástico, né, que a gente fazia os furgões frigoríficos de fibra de vidro. É como se você estivesse montando um furgão frigorífico, né, com o mesmo material que é aplicado nas pranchas de surf hoje, né? A composição é basicamente a mesma. Mas então isso sempre nos manteve próximo a tecnologias, a empresas multinacionais que dominavam essas tecnologias, e isso sempre vai te trazendo evolução, desde que você queira buscar essas evoluções. Então, nós fomos acompanhando todo esse processo. Óbvio, a empresa hoje ela tem uma estrutura, ela na época foi um desafio, porque poucos anos depois que eu entrei na empresa, a gente acabou comprando a parte que seria do irmão do meu pai, do meu tio, e num primeiro momento fiquei eu e meu pai como sócios da empresa, depois começaram a entrar os irmãos, né? Certo? Mas foram desafios muito grandes, porque a gente pegou períodos de muitas mudanças no mercado, de crises de petróleo, de crises locais, de inflações absurdas, e você resolve tudo isso, sabe como? Com muita paciência, com muita criatividade, com muita resiliência, né? Eu acho que a gente sempre teve despertado. Meu pai sempre foi o mentor técnico da empresa, sempre foi o homem que desafiou as coisas, fazia as coisas de uma maneira por intuição, com uma capacidade incrível de transformar as coisas, de realizar, de olhar fotografias de produtos, ele já imaginava como você poderia construir aquilo. Então nós sempre tivemos essa característica de construção, de inovação. Nos perdemos um pouco, sempre foi nos recursos, né? O que são recursos, né? Recursos disponíveis, recursos financeiros, recursos de pessoas, porque você não tinha dinheiro para fazer tudo o que você gostaria, você não tinha condições de fazer todos esses processos. E você vai por etapas, né? Conseguindo construir as coisas, e às vezes quando você dá saltos importantes, que você faz até um planejamento para realizar alguns trabalhos, você acaba sendo impedido por diversos outros fatores externos, né? Então, assim, a gente já viu, nós tínhamos alguns concorrentes que você olhava para a empresa e era seu sonho, né? Você
ter uma empresa como a do seu concorrente era, né, uma empresa muito grande, gigantesca, organizada, estruturada, e alguns anos depois, hoje você olha para o mercado, essas empresas nem existem mais, né, e você continua realizando o seu trabalho. Então, assim, erros, como você comete erros na sua gestão, como você comete erros no seu negócio, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma matéria, hoje é muito comum você ter um negócio muito pequenininho que vira um negócio gigantesco e você tem um negócio muito grande que desaparece em questões de minutos, né? Eles acabam, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento que permanece essa intuição de você sempre ter essa criatividade e desenvolver essa intuição de negócios. Mas da onde vem essa necessidade, né? Por onde você começa todo esse trabalho? Aí a gente volta no mercado, né? Por que você consegue trabalhar dessa maneira? Como você conseguiu desenvolver esse projeto? De novo, não é um projeto só de um, são de vários. Hoje eu não sou o principal executivo da empresa mais, porque a gente está se preparando já para as mudanças futuras da empresa, né? O nosso tempo está passando e nós temos um dos irmãos, ele que a gente chama de terceira geração e meia, né? Ele é mais novo, aproximadamente 15 anos do que eu e o meu irmão mais velho, né? Então ele já está como CEO da empresa. Por que a gente enxerga isso? Porque ele vai ter que cuidar da gente no futuro, né? Então não, isso é brincadeira, né? Mas na realidade ele é uma sequência do nosso projeto, ele é uma sequência desse trabalho, porque nossos filhos já pensam diferente, né? Nós temos aí a quarta geração que poderia ser formada pelos meus filhos, pelos filhos do meu outro irmão, mas eles são herdeiros, eles não são sucessores. Meu pai teve herdeiros sucessores e nós, como meu avô teve também herdeiros sucessores, nós só temos herdeiros, nós não temos sucessores neste momento. Então assim, são essas coisas que falam, bom, e aí, como que vocês vão fazer? Então nós estamos já preocupados, já estamos trabalhando para que a empresa ela tenha uma continuidade profissional. Como qualquer outra empresa, ela tem que se profissionalizar, ela já está bem profissionalizada e ela precisa ter gente que consiga levar essas ideias, consiga levar esses pensamentos. Eu costumo brincar com as pessoas e conversar com os gestores da empresa, né, em que momento eles estarão preparados para que a empresa tenha essa continuidade, tenha criatividade e se mantenha. E isso é um negócio que nós estamos também tentando desenvolver, né? Então, quer dizer, o Augusto é uma pessoa que se formou e que sempre trabalhou. Eu diria para você que nós tivemos algumas sortes no meio do caminho, nós temos alguns marcos interessantes dentro do nosso desenvolvimento, né? E um deles foi, óbvio, estar próximo sempre à tecnologia, acompanhar o que o mundo fazia dentro da nossa área. Normalmente a gente acompanhava as multinacionais que nos traziam sempre alguma informação técnica, né? Mas a gente tem um marco muito interessante no desenvolvimento do que seria câmaras frigoríficas, né? Que foi a entrada no Brasil, porque câmaras frigoríficas é o produto teoricamente mais novo que nós começamos a fazer, né? A gente começa lá em 1900 e pouco a carroça, depois carroceria de madeira foi muito forte no período da década de 40, 50, 60. A partir dos anos 60 vem os furgões e em 74 a gente começa a produzir câmaras frigoríficas. Mas era ainda um produto que estava nós concorríamos com câmaras muito convencionais, feitas de alvenaria, né? E você chegar com uma tecnologia de uma câmara modular, né, de plástico, desmontável, era um negócio que as pessoas olhavam e falavam, bom, esse negócio é meio estranho, né? Mas o grande marco foi uma das empresas de fast food que chega no Brasil, que foi a primeira grande que chega no Brasil, que é a McDonald's, né? E você imagina, a gente trabalha com eles com exclusividade desde 1980, tá? Então, completamos agora 42 anos de fornecimento à cadeia McDonald's com exclusividade. Então, todo restaurante McDonald's que você entrar,
tem duas câmaras frigoríficas lá da São Rafael, uma para produtos congelados e outras resfriados. Mas essa empresa, ela nos abriu as portas, né, para o mundo, porque nos aproximou muito das tecnologias, principalmente do mercado americano. E nós viajávamos e tínhamos o Brasil naquela época, você não podia importar absolutamente nada. Então eles tiveram que desenvolver dentro do mercado brasileiro seus fornecedores para atender às suas necessidades, né? Então esses são marcos importantes. Augusto, no início do programa você falou que o segredo do sucesso do negócio são os clientes, mas na administração de uma grande ou pequena empresa, a gestão de pessoas é sempre também muito difícil. Nós temos aqui uma fundação sem fins lucrativos que há 36 anos ela dá cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda. E nós já tivemos lá, tivemos anos que passaram por lá mais de 1000 alunos. E uma coisa que eu sempre digo para os novos colaboradores é para ter paciência, né? Lidar com gente não é fácil. Na São Rafael são 115 anos de também gestão de pessoas. Motivar uma equipe não deve ser fácil. O que é que o Augusto pode nos ensinar sobre isso? Bom, a gente, ao longo de todos esses anos, nós tivemos muitos desafios, né? Nós fomos pegando várias fases de transformação dentro da nossa empresa, porque teve uma época, né, em que você entrava, por exemplo, a empresa tinha lá um refeitório, que era um espaço para as pessoas poderem traziam seu almoço, né? Nós não tínhamos, isso eu estou te falando de 1977, 1978, para você ter uma ideia, tá? E nós simplesmente tínhamos espaço para as pessoas comerem. Eu era muito novinho, eu entrava no refeitório, eu não me conformava de ver os colaboradores comendo simplesmente arroz e eventualmente um arroz com ovo frito, né? Então nós começamos a olhar para essa parte social, né, e de todas as carências que sempre nós tivemos nesse país. Então você imagina que entre o período de 1978 dali para frente nós implantamos um refeitório. Nós não tínhamos espaço para produzir alimentação, mas ela era feita num SESI que tínhamos próximo da empresa, era uma alimentação transportada. Nós servíamos essa alimentação para as pessoas e junto nesse mesmo período nós implantamos também um plano de assistência médica. Você está falando de 1978. Até hoje a gente fornece, se você for na nossa empresa, nós temos refeitório hoje com uma cozinha instalada, completa, servimos café da manhã, almoço, janta, quando você tem turnos diferenciados. Tá? Planos de assistência técnica que não estão exclusivos só para o colaborador que trabalha, mas para ele e toda a sua família. Então todos esses aspectos, né, eles parecem simples, mas isso começa a mostrar o valor que você tem, o respeito que você tem que ter com as pessoas. Outra coisa que nós aprendemos ao longo de todo esse tempo é sempre fazer as coisas de maneira correta, de maneira honesta, de maneira justa, pagar bons salários, né? Pelo menos salários dignos para as pessoas, para que elas tenham boas referências, boas condutas. Depois começamos a investir, né? O problema todo está sempre na sua capacidade de realização, mas teve um período que nós sempre buscamos pagar cursos de aperfeiçoamento, temos engenheiros que nós pagamos inclusive o curso da engenharia inteira para essas pessoas. Tá? Depois você perde a capacidade porque você entra de novo no plano de sobrevivência do seu negócio. Então, essa instabilidade que nós temos no nosso país é que você melhora e piora, mas você não pode perder o foco de certas coisas, você não pode tirar certas coisas que você tem como essência do seu negócio, que é a responsabilidade, fazer as coisas de maneira honesta com essas pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Há muitos anos, né, nós não temos nenhum problema de processo trabalhista e mesmo quando a gente tem, eu sempre paro para avaliar quais são os motivos daquelas pessoas, né? Por que eles estão fazendo aquilo? Eu acho que isso é importante que a gente tenha
um divisor para poder, sabe, não criminalizar ninguém, né? Esse foi o principal desafio que você enfrentou na São Rafael desde o início da sua gestão? Não, eu acho que o principal desafio sempre foi a sobrevivência da empresa, né? Nós nunca tivemos recursos disponíveis. Então, nós temos algumas regras na nossa empresa, né? Que desde que eu entrei, que elas foram estabelecidas e elas funcionam até hoje. Por exemplo, a empresa pode dar o lucro que for, nós não podemos mexer nesse dinheiro, tá? Nós somos, todos os diretores somos assalariados como qualquer executivo. Então, se a empresa deu 1 milhão, 100 mil, 10 mil de lucro, é da empresa o dinheiro, não é dos sócios. A gente não pensa dessa maneira. Eu diria para você que talvez esse tenha sido um dos nossos salvaguardas, né? Por que a empresa se mantém com essa estrutura? A gente quebrou um ciclo na empresa, né? Quando nós entramos, que era aquele ciclo do enriquecimento dos sócios, né? Certo? Tá? Então, proibimos de comprar. Você quer comprar casa? Vai financiar. Você quer comprar carro? Vai financiar. Na realidade, a questão do carro hoje, para você ter uma ideia, eu tenho um carro só, porque a minha vida mudou bastante, mas eu tenho um carro só e ele está temporariamente da empresa, tá certo? Tá? Mas a gente já está com um esquema de pagar o carro para que você não tenha nenhum vínculo com nada da empresa. Qual é o objetivo disso? Você tem empresa limpa, você não tem empresa favorecendo apenas os seus sócios ou os seus diretores. Ela tem que favorecer todo mundo. Tá? Então essa foi uma das medidas interessantes, né? Ela tem como um impacto, né, muito grande quando as pessoas olham para isso, mas eu diria para você que isso já com certeza foi um dos principais fortalecimentos da empresa em termos do seu capital e da sua preservação. Ninguém saiu ficando milionário em uma empresa pobre, entendeu? Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o ex-diretor do DEMP e da Fiesp, Augusto Boccia. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o tema é empreendedorismo e o convidado é o diretor da maior entidade representativa do setor industrial na América Latina, a Fiesp, Augusto Boccia. Augusto, no começo do programa eu disse que 90% das organizações empresariais brasileiras são familiares, um número surpreendente, mas que ao mesmo tempo demonstra o forte espírito empreendedor do povo brasileiro. A gente sabe que o caminho não é fácil. Qual conselho você daria para quem está iniciando a empreender e qual comportamento e habilidades o senhor considera mais importante para um empreendedor, né, para ele chegar lá? Bom, deixa eu só fazer uma observação sobre empresas familiares. Há 2 semanas atrás, a gente está procurando uma consultoria para que a gente resolva um problema de estrutura de custos, preços de venda, essas coisas todas, e eu conversei com um professor da Fundação Getúlio Vargas, fantástico, professor Arthur, depois eu posso até passar o sobrenome dele, né? E ele falou: eu adoro empresas familiares, porque empresas familiares têm princípio, têm dono, tem com quem você conversar, tem quem manda, né? Então, eu acho que essas questões de você ser empresa familiar ou uma empresa de sociedade anônima ou uma empresa de capitais abertos, ela pouco difere, porque o problema que você encontra na empresa familiar, de disputa e de vaidades, de ganâncias, essas coisas todas, você vai encontrar em qualquer setor, em qualquer indústria. Sempre vai ter alguém querendo dar um passinho a mais, tirar o cargo do presidente, tirar o cargo do vice-presidente, né? Sempre tem alguém lutando por essa vaidade, por esse objetivo. Tem muitas questões relacionadas a isso. Eu acho que empresa familiar, elas têm muitas coisas para serem resolvidas
mas existem métodos para isso. A gente sempre, eu busquei nas discussões da nossa empresa a trabalhar com informações que nos levem a decisões corretas, que nos levem a decisões precisas, né? E não achismo, né? O problema das empresas hoje, quando você tem muito desencontro de informações, de projeto, é falta de planejamento total, né? Não existe planejamento para nada, não existe um plano orçamentário, não existe um objetivo, não existe um balanço, não existe formação de preço, é tudo eu acho. Tá? E quando você começa a trabalhar com os dados e esses dados passam a ser compreendidos pelas pessoas, fica muito mais fácil de você administrar. Eu, durante muito tempo, atuei na Fiesp, durante 10 anos, 11 anos, agora a gente está passando por grandes transformações lá, em termos de gestão, tá certo? E sempre atuei muito na parte operacional, né? Não na parte política, né? Mas na parte operacional. Eu gosto mais do trabalho operacional mesmo, de ajudar as empresas, de buscar ferramentas de apoio, de ajuda, palestras, essas coisas todas. E uma coisa que eu sempre falava quando as pessoas vão buscar crédito nos bancos, né? Falam assim, poxa, o banco não me dá dinheiro, o banco não me dá informação. Aí você tem aquelas questões básicas, né? Você pergunta para as empresas, quanto você fatura? Ele não sabe quanto fatura. Quanto você vende por mês? Ele não sabe. Quanto você compra por mês? Ele também não sabe. Qual é o tamanho da sua dívida? Não sabe. Qual a folha de pagamento? Não sabe. Não vai ter crédito em nenhum lugar. Então, eu acho que quando as empresas já nascem organizadas, e hoje você tem disponível no mercado muitos aplicativos, muitas coisas importantes que você consegue controlar os seus dados, controlar as suas informações, mostrar para os seus sócios, mostrar para os seus colaboradores as empresas como elas operam. E o maior problema que nós temos em todo lugar, e na sua empresa não deve ser diferente, são problemas de comunicação, apesar de você ter uma empresa de comunicação. Mas o maior problema é a comunicação sempre. É comunicação. Eu te falo das experiências que eu tive hoje, por exemplo, né, de informações que eu recebi hoje, que você fala, nossa, eu não sabia disso, que vocês fazem isso. Sim, é comunicação. A gente tem muito problema de comunicação, porque nós conversamos de uma maneira errada, nós planejamos os nossos encontros de maneira errada, né? A gente só quer discutir numa reunião problemas, a gente não quer discutir soluções. E você discutir problema, você não chega a lugar nenhum. Agora, você discutir solução dos problemas é alguma coisa mais saudável, né? Só que ninguém coloca dessa maneira. Então, eu acho que assim, você tem coisas muito boas nas empresas familiares, fantásticas. É importante, né, que os gestores consigam sempre chegar num comum acordo de entender quem é o melhor líder desse processo, quem é o melhor comunicador, quem é o melhor agente dessa empresa, quem faz melhor essa comunicação. E dar atribuições, tá certo? Que você, independente de ser o CEO da empresa ou você ser o principal gestor, são aquelas pessoas que vão fazer uma comunicação adequada. Então, por exemplo, eu na minha empresa, né, eu falo que eu sou sindicalista, no bom sentido, né, sindicalista patronal, né, assim, eu não tenho nada, eu sempre administrei muito bem a relação com os nossos sindicatos, por sinal, no sindicato dos nossos trabalhadores, eu sou o intermediário para que se mantenha uma boa relação, porque a relação dos nossos colaboradores com os nossos sindicatos nunca foi muito boa. Porque a gente sempre quis a participação de todos, não só do pessoal da fábrica, mas de todos, do pessoal da administração, dos engenheiros, todos eles pertencem à empresa e todos eles vão discutir os seus direitos, que é super importante para que o pessoal com menos instrução cresça junto com as informações dos mais favorecidos, dos mais instruídos. Não que eles tenham sido favorecidos pela empresa, mas eles tiveram a oportunidade de estudar que de repente outros não tiveram, né? Então essas coisas são muito dinâmicas. Eu sempre fui o sindicalista da empresa, né? Assim, eu sempre participei do sindicato do nosso setor. Atualmente eu sou diretor do sindicato, participo da associação, fui
vice-presidente do Instituto Brasileiro do Frio e presidente por muitos anos, né? Então você vai participando dessa atividade social da empresa, né? Depois fui parar na Fiesp, por indicação até do próprio sindicato, tá certo? Para atuar no departamento que é o DEMP, né? Que se chama Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria. E essas atividades são muito interessantes, porque elas te trazem conhecimento, te trazem relacionamento, e você tem a oportunidade de trocar suas experiências com as pessoas. E tanto faz, eu acho que assim, a empresa precisa colocar as pessoas certas nos locais certos, sem conflito, né? Então você tem aquele que tem mais afinidade com a área industrial, aquele que tem mais afinidade com a área comercial, aquele que tem mais afinidade com a área administrativa, sem que você tenha muita ganância para disputar o poder de comandar a empresa, tá certo? Eu acho que essas normalmente são as fórmulas mais inteligentes de você ter uma empresa saudável, né? E cada um fazendo muito bem a sua tarefa com um objetivo único de manter essa empresa viva e deixando todas as pessoas muito bem instaladas dentro do seu sistema, né? Todas as empresas têm dificuldades em várias áreas de gestão. Porém, um dos principais setores, eu acho que tenho certeza disso, é o de vendas, né? Não é fácil e exige muito trabalho. Como é que as pequenas empresas, as micros, podem aumentar suas vendas e quais são as melhorias que ela tem que fazer para fidelizar e conquistar novos clientes? Olha, esse é um mistério que todos temos que resolver, né? A nossa empresa já passou por várias fases, né? Eu falo assim, infelizmente tem algumas empresas que desenvolvem bons produtos e elas ficam passivas em termos de vendas, né? Elas não saem para vender, elas são compradas. Quando eu entrei na nossa empresa, para você ter uma ideia, a gente não tinha, nós tínhamos um vendedor, tá? Porque nós éramos comprados, as pessoas vinham na nossa empresa comprar, nós não saíamos para vender. E esse foi o maior erro que nós cometemos, porque quando a gente quis reestruturar e começou a reorganizar a empresa para vender mais, a gente acabou demorando demais para fazer esse ciclo acontecer, né? Então você pega aquelas décadas, né, que são décadas fantásticas, né, tipo a década de 70, né, que você não precisava vender, você era comprado porque todo mundo estava investindo, né, e você vende mais do que você consegue produzir. Quando termina o período que vem a recessão, que vem a realidade das coisas, a sua empresa está desestruturada, né? As pessoas pararam de comprar e você parou de produzir. Por quê? Porque você não tem atividade, você não tem atividade de vendas, você era passivo, você simplesmente atendia quem queria. Então nós, até hoje, estamos corrigindo esse sistema, não é um sistema fácil de você buscar, né? Você tem principalmente nós que atuamos no mercado brasileiro, em todo o território nacional, nós temos produtos instalados, nós temos que ter uma estrutura muito forte, né? Não só de vendas, mas o nosso produto exige também serviços, né? Assistência técnica. Câmaras frigoríficas precisam de manutenções preventivas, precisam de manutenções programadas, e nós temos que ter uma estrutura muito atuante, não só nas principais capitais, mas em todas as cidades que tenham um porte importante, né? Então você tem que desenvolver essa estrutura de maneira muito inteligente. Esse é um conceito. Agora, como você faz para manter... eu faço essa pergunta todo dia, né? Porque nós temos clientes muito interessantes, né? Que eu já te falei, McDonald's, Burger King, Outback, KFC, Pizza Hut, hospitais grandes, né, como Albert Einstein, Sírio, aqui de São Paulo, que você deve conhecer. Então, assim, como você faz para manter esses clientes que estão, em média, há mais de 30 anos com você? Certo? Por que você consegue fazer isso? Se você já vendeu, e o nosso produto dura muito tempo, né? Certo? Ele é um bem durável, né? Então, pô, como é que você consegue manter essa atividade com o seu cliente? Porque, assim, eu costumo dizer que eu gostaria de vender uma
material de higiene, né? Porque você vai precisar vender todo dia para o seu cliente, né? Você todo mês vai lá no supermercado, você vai vender para o seu cliente todo dia o material de higiene, porque ele consome muito rápido. Câmara frigorífica, tem câmaras instaladas aí há 40 anos funcionando, né? Você não vende todo dia. E como é que você mantém essa relação? Uma coisa são esses clientes que são expansionistas, né, de mercado, e outra coisa é aquele cliente. Imagina a Laura comprar uma câmara frigorífica, né, porque ela vai montar um restaurante. Quando vai ser a próxima câmara frigorífica que ela vai comprar? Pode levar anos, pode levar décadas, né? O que vai manter a nossa relação se eu não passo todo dia para vender material de higiene para você? É a relação de contato, é a relação de serviço, é a relação de lembrar que você existe, tá certo? Pós-venda, né? Pós-venda. Que é muito falho aqui, que eu acho que eu sinto muita falta disso. O vendedor vende e depois esquece da gente. Se a gente, de repente, precisa, já vendi. Mas você sabe que tem um outro desafio nisso tudo, porque não faz parte da nossa cultura. Você pega, mesmo quando você tem um veículo que você precisa de manutenção programada, você precisa fazer essas observações, não faz parte da cultura no Brasil de você fazer manutenção de nada. Né? A gente faz assim, para no mecânico quando quebra. Né? Eu vou te dizer que se você fizer uma pesquisa aí, o óleo você tem que trocar com 10 mil, tem gente que para trocar óleo com 20 mil quilômetros. E tem aquelas pessoas que falam, nunca ninguém me falou nada que precisava fazer isso. Então, assim, nós temos esses desafios. Então, qualquer área, qualquer setor, né? Você pega, mesmo na medicina, né? Quantas são as pessoas que fazem check-up? Quantas são as pessoas que vão verificar se sua saúde está ok? Não faz parte da nossa cultura. Agora, imagina uma máquina, né? Um equipamento, um serviço. Então, nós temos que ser assim... O que nós estamos investindo nos últimos meses, né? Nós temos uma pessoa agora que foi contratada na área de marketing, que tem um projeto que se chama o sucesso do cliente. Né? Existe a sigla em inglês, né, que é a Customer Success, mas assim, o sucesso do cliente, o que isso quer dizer? Que nós temos que contribuir para o sucesso do cliente. O que nós precisamos fazer para que esse cliente tenha sucesso no seu negócio? Para que ele tenha, né, você tem que ajudar esse cliente a atingir o seu objetivo, a ele não se preocupar com você, a você não atrapalhar o desenvolvimento dele. É uma ferramenta que é nova, né, quer dizer, nova. Está aí no mercado, nós estamos aprendendo a usá-la, tá? Mas é muito interessante e começa a te trazer um resultado e uma visão diferente da tratativa que você precisa dar para o seu cliente. Agora, nada disso vai resolver se você não atende o cliente. Nós temos todos os clientes principais, né? Eu, quando entrego a minha apresentação para as empresas, o meu cartão, o meu e-mail, está lá o meu celular. Pode me ligar, não tem problema, meia-noite, sábado, domingo, de madrugada, a gente tem que estar à disposição para atender as necessidades. Se você começa a se esconder, você não quer atender o seu cliente, você não quer que os seus problemas sejam resolvidos. Por mais que você tenha a sua estrutura organizacional, né? Eu tenho 18 pessoas na minha equipe de assistência técnica que eu coordeno. São 18, com gerente, engenheiro, são 3 engenheiros só na parte de serviços e tal. E você acha que os clientes não ligam para mim? Ligam para dizer, olha, estou ligando lá, ninguém me atende, o que está acontecendo, né? Óbvio que tem aquele cliente que gosta só de falar com você, não tem problema nenhum. Mas esses são os diferenciais, essa disposição que, de novo, né? Você tem que ter resiliência, você tem que ter predisposição para deixar o seu cliente satisfeito. É isso que vai fazer a diferença das empresas. Eu acho que é isso que faz a diferença da nossa empresa. Ninguém duvida que o brasileiro é um povo empreendedor, mas também ninguém duvida que nós temos um péssimo ambiente de negócios. Elevada e complexa carga tributária, juros, inflação, burocracia. A verdade é que esses problemas não são de hoje, né? Não nasceram ontem. Infelizmente, eles acompanham a história do nosso país.
Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o quanto esse ambiente de negócio é prejudicial para as empresas e de que forma vocês, na São Rafael, lidam com esse tóxico ambiente de negócios. É uma arte isso, viu? Primeiro que você tem no Brasil, e a gente tem que admitir, um país extremamente fechado. Politicamente, né, nós temos esse problema no nosso país. Nós fomos permitindo que grandes grupos, né, monopolizassem muitas áreas, né? Você pega o setor de alumínio, você pega o setor de aço, você pega vários setores aí, são extremamente monopolizados, com regras muito bem acertadas, com mercados divididos. Essas coisas são muito difíceis de você falar, porque sempre existem retaliações sobre as atitudes de determinadas pessoas e de determinados negócios. Então a gente já vive num ambiente de baixa competitividade, você tem preços abusivos, por falta, desculpa, não é só preços, né? Você tem qualidade de materiais, qualidade de serviços e qualidade de baixíssima tecnologia, exatamente porque o Brasil ainda é um país muito fechado. Os interesses são muito específicos sobre tudo isso, tá certo? Você sabe que eu não estou te falando nenhuma novidade, né? Isso é um assunto que precisa ser muito bem tratado e ele cada vez mais tem que ser exposto para a sua realidade. E eu acho que as empresas têm que aprender a se libertar disso, tem que tirar esse medo da sua frente. A gente mesmo já está começando a fazer uma série de movimentos sobre isso, né? Há muitos anos atrás, quando o Brasil começou a se abrir na década de 90, o mercado de refrigeração era servido na nossa área por uma única empresa. A gente só tinha uma empresa fabricante de compressores no Brasil para atender as nossas necessidades e era alguma coisa parecida com um compressor à manivela, né? Para você ter uma ideia. E a gente precisava ir atrás de novas tecnologias. Eu nunca me esqueço disso, porque um dos empresários me falou assim: nós nunca vamos permitir que vocês importem. Nós importamos, e não só importamos, como essa empresa que nós importamos veio para o Brasil e se instalou no Brasil. Tá certo? Então existe possibilidade sim, e aí foram os melhores anos de desenvolvimento que nós tivemos, porque você tinha parceiro, você tinha tecnologia, você aplicava no mercado a mesma tecnologia que você tinha no mercado americano, tá certo? E era um negócio fantástico. Então dá para você fazer isso. Nós já tivemos experiência de representar empresas multinacionais. O problema é essa instabilidade do Brasil. Nós temos aqui no Brasil, não temos programas de Estado, nós temos políticas de governo, né? Entra um governo, é uma política. Entra outro governo, não é uma política de Estado. Então, de continuação, né? De continuidade. Enquanto você não tiver uma política de Estado, porque você sabe aonde você vai chegar, independente da política de governo que tem aí, pouco importando quem é ou o que está fazendo, ele deveria seguir a política que foi determinada pelo Estado. E aí são outros interesses políticos, né? Porque será que eles querem essa estabilidade toda? Será que eles têm interesse de não ter a honra de ter feito aquele projeto, né? Vai ficar marcado para o partido que fez aquela política de Estado e que transformou. Se eles fecharam 10 empresas, se todo mundo foi embora, se todo mundo perdeu o emprego, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados só com o poder. Eu acho que tudo isso atrapalha demais o nosso desenvolvimento, atrapalha demais o desenvolvimento das empresas. Então, legal, você está vivendo agora um período bastante crítico, porque você mal saiu de uma pandemia bastante grave, tá certo? Que a gente ainda está medindo os reflexos disso, as pessoas não têm noção ainda do estrago ou do tamanho do estrago que essa pandemia deixou para as pessoas, tá certo? Tem muita gente agora sentindo os reflexos disso. E aí você vem para um ano que você tem uma expectativa com uma guerra do outro lado, tá certo? Mas que nos afeta a todos, tá? Mas legal, o Brasil tem dentro disso muita oportunidade. A gente sabe que o Brasil agora é visto, né, como a grande força de alimentação do mundo, tá certo? Porque nós temos um clima muito favorável,
nós temos condições de muitas colheitas ao longo do ano, de diversidade de produto. Agora, cadê as políticas? Cadê as nossas infraestruturas? Aonde que nós vamos caminhar? Cadê a riqueza para que a gente transforme tudo isso num programa de longo prazo? Eu acho que falta isso para as empresas poderem ganhar potencialidade, ganhar competitividade. Agora, tem um monte de coisa que a gente pode fazer e os empresários têm que estar preparados para esse desafio, sabe, de levantar realmente o seu posicionamento e saber enfrentar isso com bastante força, né? Como é que você vai conseguir isso? Criando as suas bases nas suas entidades, nos seus sindicatos, evitando que os poderosos controlem os seus sindicatos, né? Porque eles também vão lá querer dominar essas ações. Não tem problema, cria um grupo, tira lá o dominante e vamos buscar quem realmente está interessado em fazer desenvolvimento. É por aí. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com o ex-diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Empresa, DEMP da Fiesp, Augusto Boccia. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje o tema é empreendedorismo e o convidado é o diretor da maior entidade representativa do setor industrial na América Latina, a Fiesp, Augusto Boccia. Augusto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial de Desenvolvimento Econômico, com 30 mil empresas pequenas e médias de 50 países, 26% desses negócios fecharam as portas. E dos que ficaram abertos, 62% relatou queda nas vendas. O coronavírus atingiu os pulmões dos empreendedores. Hoje é natural que a gente queira voltar no tempo e respirar um ar quando era mais fácil. Nós vamos voltar a esse normal? Como é que vai ser como é esse novo normal que nós temos que nos adaptar, né? O que as empresas têm que fazer para estar preparada para essa nova realidade pós-pandemia? Bom, a gente viu ao longo da pandemia muitos dos nossos clientes, fecharem, principalmente restaurantes e empresas diversas de alimentação, porque principalmente nas indústrias, porque as indústrias também cortaram muito a sua atividade e tem regiões que dificilmente você vai conseguir ver a recuperação de novos restaurantes. Mas atrás disso surgiram novos negócios, novas oportunidades. Você tem hoje cozinhas montadas, especializadas só para delivery, ou seja, você hoje não tem mais o restaurante aberto, mas você tem a oportunidade de fazer um restaurante especializado só em delivery. A gente viu muita gente que não fazia delivery. Eu tenho um amigo muito pessoal meu, ele tem um restaurante, é um chefe muito importante, ele tem um restaurante de comida chinesa e o que conseguiu mantê-los vivos foi delivery, e ele detestava fazer delivery. Então, assim, nós temos que se reinventar nessas situações. Refresh, eu acho que assim, nós sempre fizemos essas análises, por que as empresas duram tão pouco? Por que as empresas quebram? Por que esse efeito acontece? Então, quando você faz o acompanhamento das pequenas empresas, primeiro que é muito difícil aqui no Brasil você buscar recursos, Então, assim, começam as regras de banco, para você ter uma ideia. Nenhum banco te empresta dinheiro quando você tem um CNPJ com menos de um ano. E esse período é essencial para a sobrevivência de uma empresa. Eu já vi muitas franquias, muitos franqueados de diversas marcas. É muito triste isso que eu vou te falar, mas assim, o cara vende casa, o cara vende carro, o cara vende sogra, mãe, põe todo o dinheiro na franquia. Quando ele começa a operar, ele não tem capital para nada, tá certo? Falta estrutura, falta capital de giro. Para aguentar,
E aí vem a empresa master e compra aquela franquia pela metade do preço. Desculpa, isso não estou te falando que é regra de mercado, mas a gente viu isso acontecer, até com marcas que nem existem mais no mercado. E óbvio que por que elas não existem mais, a gente deve saber. Mas assim, por que isso acontece, né? Então você tem oportunismo, você tem falta de planejamento, você tem falta de informações corretas. Quando você vai fazer um projeto desse, você tem muitas informações que não são contabilizadas, tá certo? Então a empresa fala assim, olha, você vai investir 100 mil reais e você vai ter uma franquia. Mas no final do processo, depois de tudo terminado, você não gastou 100 mil, você gastou 150 mil, você gastou 200 mil reais, mais do que o dobro previsto. Então imagina como você começa com um processo desse, com um faturamento a ser realizado. E torcendo para que não venha uma pandemia para que feche o seu negócio, tá certo? Então, tudo isso está voltado para um bom planejamento, para você ter um bom mercado. Eu acho que as pessoas, elas montam uma atividade, mas esquecem de como trabalhar o seu cliente. Acham que você, puxa, vou montar uma loja de roupas, vou montar uma fábrica de roupas, vou montar um restaurante, tá bom. Quem é meu público, onde ele está, como eu vou fazer para atraí-lo, como eu vou me comunicar com esse público. Todas essas questões, elas parecem que ficam para depois, tá certo? Nós temos que pensar nisso antes. Eu acho que sim, desafios, eles vão existir. Eu fiz uma observação hoje, eu estava numa reunião, eu fiz uma observação hoje, o mercado está olhando muito para startups, né? Como se startup fosse a única coisa que interessasse para os investidores, né? Eu vou te dizer, a gente está com muitas inovações dentro da nossa empresa e nós somos o quê? Uma empresa de 115 anos, aqui você vai investir num velho de 115 anos, né? Como que você vê isso, né? Como o mercado enxerga isso? Mas a gente está aí com tecnologias muito interessantes que vão surgir nos próximos meses, tá? Como se fosse uma startup nova. Tá? Eu acho que a questão não é a startup, a questão é a empresa não perder o sentido da inovação. De novo, como você reúne essas informações? Eu vou te dar, no nosso caso, alguns exemplos. Refrigeração usa gases que ou destroem a camada de ozônio ou contribuem para o efeito estufa. De uma maneira ou de outra, a gente está matando o planeta. Tá? Tira a refrigeração da sua vida. Vai ser meio difícil, porque você tem refrigeração na sua casa, na geladeira, você tem refrigeração para conforto no seu ambiente, você tem refrigeração no ar-condicionado do seu carro, você tem refrigeração no processo da alimentação industrial, você tem no restaurante, quer dizer, você vai tomar uma bebida, você precisa de refrigeração, a refrigeração é super importante. Só que você tem esse problema. A gente já está aí nos programas mundiais, né, promovidos pela ONU, seja pelo PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou para a UNIDO, que também é desenvolvimento de tecnologias. A Europa já definiu que todos esses gases serão banidos até 2025. Você vê isso como um problema ou como uma oportunidade? Oportunidade, né? Sim, mas tem gente que vê isso como um problema. Você tem que inovar para conseguir, é sempre o desafio, né? Exatamente, mas tem gente que vê isso como um problema, tá certo? Então, em vez de melhorar o desenvolvimento, vai buscar uma alternativa para fazer fraude, para sonegar, para contrabandear e assim por diante. Porque tem um monte de gente que vê nisso um problema. Por que existe a visão do problema? Porque falta tecnologia, falta acesso, falta recurso, falta uma série de coisas. Então você precisa dar equilíbrio nessas informações, tá? Para que você tenha desenvolvimento. Então nós vemos assim muitas oportunidades no mercado. A gente está cheio de oportunidades, tá? De desenvolvimento, de tecnologias, de processos, tá? E eu acho que isso é uma maneira de impulsionar os seus negócios, né? Você tem a mudança do comportamento de mercado, a mudança de comportamento do consumidor, a mudança da tecnologia. Tudo isso, se você olhar como um problema, sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. Tá? Agora, se você olhar como oportunidade, você tem um caminho longo pela frente. Eu acho que a gente precisa olhar sempre as coisas
com um certo otimismo, com uma visão um pouco diferente, não de enfrentamento de dificuldades, mas como desafio para você solucionar essas questões. Eu acho que é isso que muda o sentido de todo o nosso processo. É aquele velho ditado, né? Você chega num lugar, tem 2 vendedores e vê todo mundo descalço. Um vai achar ruim, porque vai falar, nossa, mas aqui ninguém usa sapato, e o outro vai achar ótimo, mas que bom, ninguém usa, eu vou vender todos. Depende de como você vê o problema. E aí você vai atrás da solução. Exatamente. Isso não é novo, né? Isso é um assunto muito antigo, mas a realidade hoje é essa. Você fala assim, olha o que está acontecendo com o mercado. Essa mudança, ela é mundial, né? De comportamento. Nós temos que ter assim uma visão muito aberta para entender quais são o posicionamento das pessoas daqui para frente. A tendência das pessoas, tem muita gente consciente de que precisa consumir menos, que precisa pensar numa vida mais simples, que precisa pensar nas coisas mais básicas, tá certo? Porque senão o nosso planeta não vai resistir. Quantos pensam assim? Tem uns que nem precisam pensar porque eles não conseguem ter nada, então já faz parte da vida deles, e isso também não é para ser assim. Eu acho que a gente tem que ter coisas importantes, necessárias para que você tenha uma boa qualidade de vida, mas você tem que buscar equilíbrio disso tudo, né? Augusto, o senhor falou um pouco do seu amigo, né, o chefe que agora só faz delivery. Com a pandemia houve essa drástica mudança em relação à compra e à venda dos produtos. Os antigos hábitos foram destronados e houve mudanças radicais no comportamento também do consumidor, que parece que veio para ficar. O e-commerce, né, o delivery, quer dizer, a presença digital hoje é o que faz a empresa continuar viva, imprescindível você estar conectado. Então, não só para sobreviver à pandemia, mas também para continuar sendo referência. Que conselho o senhor daria para aquelas pessoas que têm medo de quebrar paradigmas, né? Como os pequenos mercados podem se conectar ao mundo digital? Bom, eu acho que tem alguns fatores, né? De novo, né? Nós temos problemas de comunicação, tem muita gente ainda que tem receio de fazer compras pela internet por medos de fraudes, de segurança. Isso é um problema que você pode resolver com boa comunicação. Segundo, as pessoas ainda se sentem inseguras, né, com determinadas compras, porque precisam pegar referências, pesquisas, mas eu acho que isso vem crescendo de maneira muito forte, é uma tendência, é irreversível esse processo. Na realidade, as empresas estão investindo cada vez mais para melhorar essa tecnologia. A nossa empresa, nesse momento, já está trabalhando para que resolva essa questão. Mesmo você ainda sendo passivo, né? A gente vai resolver essa atividade via o e-commerce, né? Óbvio que o nosso produto não é aquele produto fácil de você colocar no e-commerce, porque tem muitos detalhes técnicos que você precisa resolver, mesmo vendendo um pequeno componente, uma pequena peça. Outra, quando você pega lá um projeto que você instalou há 15 anos atrás, que peça é aquela que você precisa trocar, né? E com certeza você vai ter que correr atrás de uma adequação, de uma solução eficiente para resolver esse tipo de problema. Mas tem coisas que são muito fáceis de você resolver. Outro dia eu quis comprar aqui para minha casa um exaustor. Eu também me assustei, porque eu comprei no fim da tarde, quando foi 8 horas da manhã, estava aqui entregue o exaustor, tá certo? Aí você fala, nossa, que susto, né? Se fosse na minha empresa, levaria 10 dias para chegar na sua casa, né? Então você tem que pensar nas maneiras de, quando você pega esses exemplos, de como você pode transformar o seu negócio e não ficar olhando para os outros. O outro é um exemplo bom para que você tome as suas decisões de mudança. Tá? Se ele está conseguindo realizar isso, tá certo? Por que você também não consegue realizar? De novo, a gente volta naquele ciclo do conhecimento, do planejamento, da informação, comunicação. Hoje eu aprendi algumas coisas novas, né? Com um gerente de banco, você fala, nossa, eu não sabia que vocês faziam isso, né? Então, onde está o problema? De novo, na comunicação.
né? Por que que eu não sabia? Porque essa informação não chegou, porque não foi passada. Então, como nós vamos descobrir isso? Você tem hoje todas essas ferramentas de busca, né? Você descobre qualquer coisa, né? As pessoas esquecem que elas podem aprender de graça hoje. Quantas pessoas que você vê correndo atrás dessas informações, buscando conhecimento gratuito? Você conta nos dedos. Tem tudo, né? eu falo que vai fazer tutorial, olha na internet que você tem tutorial para tudo hoje. E você está no mercado hoje que algumas pessoas não sabem nem trocar uma lâmpada. Você vê isso como? Eu vejo isso como uma baita oportunidade de ter uma empresa de serviço que troque a sua lâmpada. Ou outra oportunidade é te ensinar a trocar uma lâmpada. Com certeza. Mas são duas ferramentas, né? Se eu fizer um curso para te ensinar a trocar a lâmpada, eu vou ganhar dinheiro com o curso. E se eu for montar uma empresa para trocar a sua lâmpada, eu também vou ganhar dinheiro para isso. Agora, eu posso ser melhor do que isso. Eu posso fazer uma empresa que produz uma lâmpada que não queima. Também vou ganhar dinheiro com isso. Então, o mundo está aí para gente... As oportunidades estão aí para você ver, né? Ver e fazer acontecer. Muitas. Agora, Augusto, a gente estava falando de que uma empresa hoje em dia sem canal digital não existe, mas um estudo mostrou, como você mesmo disse, que o cliente faz cerca de pelo menos 12 pesquisas antes de comprar um produto. Só que, de certa forma, a compra online ela não é personalizada, não tem o cafezinho, o olho no olho, tratar bem, né? Como fazer para os clientes se sentirem valorizados numa compra tão impessoal como a do e-commerce? Como engajar esse novo tipo de consumidor? Bom, você tem muitos estudos, né, sobre todo esse processo, né? A questão é você estar muito atenta, né? Quando um cliente decide comprar alguma coisa, você tem que ser o primeiro a chegar naquele momento exato que ele decide comprar alguma coisa. Você não pode perder esse momento da compra. Você já passou por isso e você já deve ter praticado. Você fala, nossa, eu vou comprar esse produto, né? Então, quando você tomou essa decisão, nós temos que estar lá. Agora, como estar lá, tá certo? Tem uma série de coisas, porque você tem todo o marketing, né? Você normalmente hoje compra produtos de marcas reconhecidas, tá certo? Por que essas marcas são reconhecidas? Porque você é bombardeado pela propaganda dessas empresas diariamente, tá? E você tem produtos melhores do que esses de marcas reconhecidas que não são tão agressivos no seu marketing. E como é que você faz para fazer essa divisão de negócios? Buscando informações de consumidores, buscando informações no mercado, buscando informações com o seu vizinho, com seus amigos, sobre determinados produtos. Então a gente conhece hoje, outro dia, né, você vai comprar assim um desinfetante. Você tem aquelas marcas super conhecidas, aí a gente foi numa veterinária, como a gente tem cachorro e a nossa casa, né, óbvio, a gente não sente, mas quem entra em casa fala, nossa, sua casa cheira cachorrinho, né, certo? Né? Porque a gente se adaptou a esse cheiro. Aí a pessoa falou assim, olha, eu compro esse desinfetante e ninguém vai perceber. Eu nunca tinha visto a marca do desinfetante, mas ela falou, é esse que vai resolver o seu problema, tá certo? Como é que você chegou nesse produto? Através de uma comunicação de um usuário que também tem cachorro. Então já na hora você tira a foto e você está com um outro sentido de busca agora do seu produto, tá certo? Porque os outros não resolveram o seu problema. É uma coisa interessante essa dinâmica. Agora, nós temos muito que aprender com esse mercado. Eu acho que está todo mundo aprendendo diariamente com essas mudanças de comportamento, né? Então você tem as pessoas que estão comprando toca-discos com os discos antigos, né? Fitas, videocassete, né? Daqui a pouco está todo mundo retrô, né? Bom, são oportunidades de negócio, tá certo? Tá? Como que você faz para alimentar isso? Você vai analisando o comportamento do mercado. Então, uma coisa é você analisar o comportamento do consumidor para atingi-lo, tá certo? E outra coisa é o consumidor, né? Porque você tem um outro lado, como o consumidor vai te observar, tá? É uma coisa que
precisa ser muito trabalhado. Como nós trabalhamos com produto industrial demais, a gente sempre tem a tratativa mais personalizada da nossa venda, né? Mas a gente passa pelo mesmo, né? Daquele cliente que você vai entregar uma proposta que tem 40 páginas, ele vira na última página. Quanto custa? Para pegar o preço. E você é descartado, como você é descartado na internet. Você já fez compra no Mercado Livre. Você vai comprar um copo, esse copo aqui custa numa loja 40 e na outra 20. Qual você compra? De 20? De 20. Pô, nem lê, né? Se tem a diferença. Ficou meio parecido, é lá mesmo. É lá mesmo. Então, como é que você tem uma qualidade diferenciada, você vai demonstrar isso? Tá? E olha, vou te dizer, a maioria das coisas que você compra, elas são muito satisfatórias, tá certo? Elas atendem muito bem a nossa necessidade. Então esse é o desafio que você tem com o seu produto. Eu já falo há muitos anos que nós temos que ter o melhor produto, o melhor prazo de entrega, o maior tempo de garantia e de preferência tudo isso de graça, tá certo? Para você estar deixando com o seu consumidor feliz. Então, assim, é uma brincadeira, mas a gente logo tem que resolver essa questão, certo? Para que você possa ter um bom posicionamento. Então, o foco antes era assim, eu tenho a melhor tecnologia, tenho a melhor qualidade, o consumidor vai pagar por esse meu custo. Pô, legal, se fosse pensar assim, todo mundo teria só uma marca de telefone, tá certo? Funciona assim? Não funciona. Você consegue atender só uma parte do mercado. Quem tem aquela mais conhecida marca de telefone é apenas 2% da população do planeta. Certo. Tá certo? O resto teve que buscar e tem boas alternativas, né? Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já a gente volta com o ex-diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Empresa, DEMP da Fiesp, Augusto Boccia. Estamos de volta com o último bloco da entrevista agradabilíssima sobre gestão e empreendedorismo no mundo pós-pandemia. Hoje eu recebo o diretor da Ciesp, que também é proprietário da empresa centenária São Rafael Câmeras Frigoríficas. Augusto Baccio está compartilhando suas experiências aqui conosco. A indústria brasileira, Augusto, ela dá sinais que acontece alguma coisa de errada no setor. Em 2021, 3 gigantes multinacionais anunciaram que vão abandonar o Brasil. A norte-americana Ford, ela deixa o mercado de fabricação de veículos nacional depois de mais de 100 anos. A alemã Mercedes, ela fecha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a única fábrica no Brasil de carros de luxo. E a japonesa Sony também fechou a fábrica em Manaus e vai abandonar o mercado de televisores, de câmeras e aparelhos de áudio. Esse movimento, ele mostra que o país vem passando por um retrocesso, né, de industrial. E a bem da verdade é que isso também não começou ontem. Como é que você explica essa fuga de grandes indústrias do Brasil? Eu pergunto isso porque todas essas fábricas, elas receberam generosos subsídios do Estado para a manutenção de suas atividades e mesmo assim elas decidiram ir embora. Bom, você tem muitas questões envolvidas, né? Eu acho que você tem questões políticas, que é geração de emprego, e não adianta nada você fazer geração de emprego com decisões políticas se você não desenvolve mercado para essas empresas. Se você não tem mercado potencial de consumo para comprarem os produtos dessa empresa. Quantas pessoas nesse país hoje tem renda para comprar carro, né? Seja ele da Ford e da Mercedes. Mas aí tem várias questões envolvidas, né? Tem a questão política, né? Então vamos lá, vamos montar uma fábrica, vamos dar subsídios, vamos dar terreno, vamos dar isenção de impostos para que a gente faça geração de emprego na minha cidade, no meu estado, tá certo? Bom, legal, é uma decisão política, não é uma decisão de mercado, né? Uma empresa dessas que vem para o mercado, ela sempre vem buscar subsídio, ela sempre vai buscar esses interesses econômicos, tá certo? Mas ela principalmente vai buscar resultado,
tá certo? E muitas vezes os seus acionistas querem lucro, tá? E quanto mais rápido vier esse lucro, melhor. Tá? Agora, a partir do momento que você chega no mercado, que você não tem potenciais consumidores, esse lucro não vai acontecer nunca. Então vai ser só subsídio, subsídio, e subsídio não pode ser transformado em resultado para mandar para os investidores, né? Ele tem que ser aplicado no seu negócio. Agora, é muito triste, né? Porque nós perdemos alguns fornecedores importantes também dentro do nosso setor. E essa fuga, ela está relacionada a todo esse processo que você tem de falta de perspectiva do nosso mercado. Tá? Então, nós temos um mercado aí que cresce de maneira muito lenta, com uma renda muito mal distribuída, então você não tem potenciais consumidores, tá certo? Eu falo, né, eu costumo dizer, né, é impressionante como parece que as pessoas não pensam nesse país aqui, né, é engraçado, porque se você baixa os seus preços, você vende muito mais e você vai talvez não ganhar na proporcionalidade daquilo que você gostaria de produto, mas com certeza você vai estar gerando muita riqueza. Então, quanto mais você vende, mais você produz, mais você tem resultado. Aqui parece que a coisa é inversa. Quanto menos você vende, mais você quer ganhar. Então, quanto menos você vende, eu quero ganhar muito mais. Então, nós temos que acertar essa lógica. Depois, eu acho que toda essa regra tributária, né, você montar um negócio aqui nesse país, eu vou te dizer, né, a minha estrutura de contabilidade, a minha estrutura de pessoas para cuidar de todas essas questões fiscais, não só as nossas, né, porque você tem que ajudar os seus clientes também a mostrar o que o seu produto oferece, que tipo de subsídio, que tipo de crédito, né, e tem muita gente que não faz esse tipo de conta. Então você tem que ensinar seus clientes, inclusive na hora da venda, que quando ele compra o seu produto, ele vai ter crédito, vai ter uma série de coisas, né? É muito complexo. Eu transformaria tudo isso numa simplicidade, selecionaria aqueles itens que são destrutivos, como cigarro, bebida e algumas coisas mais, tá certo? Mas transformaria tudo numa coisa mais igualitária, tá? Como acontece em outros países. Você tira subsídio de determinados produtos e transforma essa regra numa regra mais igualitária para que você tenha mais equilíbrio no mercado, tá? Mas você tem muitos interesses dos estados que são os gigantescos, são os estados mais pobres, e aí sempre você fica com essa discussão e não consegue resolver esse problema, porque politicamente nós temos do outro lado as pessoas que impedem esse desenvolvimento, as pessoas que têm outros interesses específicos que não nos trazem a solução desses problemas. Então você precisa de muito lobby da indústria, né, de uma indústria que está enfraquecida. Aí quando você pega os grandes empresários aqui desse país, você cai naquele outro lado que eu te falei, que são os exclusivistas, que não querem ninguém concorrendo com eles e querem que o mercado permaneça desse jeito, tá certo? Então assim, eu diria para você que tem muita gente que sabe sim onde tem que mexer, e quem tem que fazer esse movimento acontecer, e quem tem que fazer esse processo mudar, somos nós, os consumidores. Nós, empresários, temos responsabilidade nisso, mas os consumidores têm que nos ajudar a mudar essa política, tá certo? Para que a gente ganhe reforço nessas mudanças sociais que nós precisamos realizar no nosso país. Basicamente é isso que eu vejo, né? Augusto, uma coisa que eu reparo bastante é que existe uma cultura empresarial no Brasil de substituir o velho pelo novo, mandar o funcionário antigo embora e colocar a garotada com a mão na massa. Mas é o colaborador antigo que conhece a cultura da empresa, é ele quem representa a solidez. Você já está na 4ª geração, né? Como unir a solidez que deu certo com a ousadia do novo? Como minha mãe dizia, conciliar a beleza da juventude com a experiência e a maturidade do bem-querer. Bom, eu coloquei isso hoje para um gestor de uma empresa, né? Eu perguntei para ele, há quantos anos você está formado, né? Eu já estou formado há 20, né? Eu falei, bom, eu estou formado há 40. Imagina um moleque que está hoje saindo da universidade, o que ele está trazendo de informação e o quanto nós ficamos ultrapassados com relação a esses dados. Então, por mais que a gente se esforce,
né? Depois de um determinado tempo, você tem limitações, né? E como você vai fazer a administração desses recursos? Como você vai juntar essa experiência? Então, nós temos esse desafio na nossa empresa e a gente está montando um trabalho para resolver isso, né? É um projeto que está sendo desenvolvido pelos nossos gestores que se chama SGI, Sistema de Gestão Integrado. Por que a gente começou a fazer isso? Porque nós temos que... lembra que eu te comentei, né, que nossa preocupação na sucessão é como essas pessoas terem a experiência ou conhecerem as informações e não terem a necessidade de cometer os mesmos erros que nós já cometemos. Porque você pode tornar isso repetitivo se você não tiver um processo, se você não tiver um procedimento muito bem instalado, tá certo? As pessoas vão lá e vão gastar a mesma energia que você gastou, cometer o mesmo erro que você cometeu, porque você não tem uma boa integração, porque você não tem uma boa comunicação. Então, o que nós estamos fazendo? Como que você vai conciliar isso? Exatamente fazendo um sistema de gestão integrado, tá? Em que todos participam um pouco mais das decisões da empresa e da troca de informações. Quando você implanta um sistema desse, você tem muitas coisas que você precisa tomar cuidado para que ele não fique um sistema muito engessado, não é toda e qualquer decisão que você pode colocar para que todos participem, mas você tem que fazer um trabalho de integração, de conhecimento das pessoas. Eu acho que a primeira fase, a gente vem corrigindo parte desse trabalho, as pessoas conhecerem os movimentos da empresa, elas estarem informadas das decisões que nós estamos tomando. Quando você faz esse passo, você está integrando os mais experientes com os mais novos. E tem uma coisa importante que nós temos que corrigir nesse conceito, né? Os mais novos, eles vêm para nos ensinar também. Então, enquanto você não tiver o olhar disso e olhá-lo como um desafio no seu negócio, eu sempre costumei dizer, aprendi isso com uma pessoa muitos anos atrás, que a melhor pessoa que você pode ter na sua empresa é aquele que contrata uma pessoa melhor do que ele. Tá certo? Porque ele tem sabedoria, né? Como você, se você contratar alguém melhor do que você para fazer entrevista, você vai ser muito aplaudida na sua empresa, porque você tem essa sabedoria, você tem essa visão de que você está fazendo o seu negócio crescer. A mesma coisa acontece com o nosso processo. Se a gente tiver uma pessoa bastante inteligente, tá certo? Que tenha boa experiência, ela tem que aprender. Como é que você vai ter a velocidade desses jovens? É impossível isso. Impossível. Nós não temos essa velocidade. Já foi o nosso tempo. Para a gente terminar, Augusto, o Brasil está recheado de exemplos de empreendedores que trilharam o caminho do sucesso. A São Rafael, com certeza, é uma dessas empresas. Afinal, como se diz aqui em Mato Grosso, tem que ser artista, né, para sobreviver empresarialmente no Brasil durante todo esse tempo. Qual é a sua inspiração? Tem alguma liderança que lhe inspira? Algum sonho que você não concretizou? E um recado também final para os empreendedores que estão começando. Bom, eu acho que eu nasci inspirado, né? Quer dizer, eu acho que a ansiedade é uma característica, né, de algumas pessoas. Eu sou muito ansioso, eu tenho sempre muitas vontades de fazer as coisas acontecerem de maneira correta, né? Eu acho que esse é o principal assunto que eu trago para as pessoas, fazerem as coisas da melhor maneira possível, o mais correto possível, porque sempre que você faz certinho, você vai ter menos problema, né? A gente aprendeu isso ainda mais num país em que você tem as leis muito subjetivas, né? Certo? Você sempre vai estar sujeito a julgamentos que não são muito corretos, tá certo? Então, quando você faz tudo muito certo, você já se livra dessa subjetividade, né? Quando você faz as coisas muito certas. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho muito bom. Eu não tenho nada que eu possa dizer, nossa, eu me arrependi de fazer isso, eu não estou satisfeito com isso. Eu acho que a gente sempre lutou
para ter o melhor do nosso negócio. Tivemos oportunidades, mas nunca nos deixamos levar, porque algumas oportunidades surgiam, né? Mas elas eram cercadas de coisas erradas, né? Tipo, olha, eu vou te arrumar um financiamento aqui de 20 milhões, tá? Mas eu falava, não, mas eu não preciso de 20 para construir a fábrica, eu preciso de 5. Por quê? Você está pensando em pagar esses 20 milhões? Então, a gente nunca entrou nesse tipo de assunto, de facilidade, né? E eu acho que as pessoas não devem entrar nesse tipo de atratividade, devem fazer as coisas de maneira muito bem feita. Não se iludir, porque tem pessoas que conseguem muito sucesso muito rápido e não se iludir com isso, tá certo? Não se decepcionar com essas coisas, não se achar incompetente, tá certo? Por não ter realizado a mesma coisa. Tenha segurança de que você está fazendo um trabalho correto, esteja fazendo um trabalho honesto, que isso é muito saudável e você nunca vai se decepcionar com você. Eu acho que é isso que nós precisamos ter na maioria das pessoas. Augusto, eu quero agradecer a sua participação e principalmente por esclarecer todas as dúvidas sobre gestão empresarial, ou melhor, dar essa aula, né, de empreendedorismo, de gestão para todo o Mato Grosso. É um assunto extremamente importante para os brasileiros, principalmente nesse mundo pós-pandemia. E muito obrigada para você. Volte quando quiser. Agora... Sim. Agradeço demais o convite, agradeço demais a lembrança de vocês e estou aí para as contribuições que forem necessárias. A gente está aí para contribuir para o desenvolvimento do nosso país, para ter um mundinho que nós precisamos realmente tomar cuidado. As pessoas ainda não se conscientizaram do tamanho do estrago que nós estamos fazendo, todos nós temos responsabilidade sobre isso. E eu acho que temos aí oportunidades muito boas de reverter todo esse processo e vivermos numa convivência mais agradável com toda a nossa natureza, com todo o nosso planeta e com as pessoas que estão aqui. E a você que me acompanhou até agora, muito obrigada. Segunda-feira eu estou de volta e você continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.